Você que é um gestor educacional e está com dificuldade de contratar um profissional de matrículas para compor ou para montar a sua equipe, este vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os 3 passos indispensáveis em um processo seletivo para que a sua equipe ela fique mais engajada, seja colocando um integrante novo ou construindo do zero. Então vem aqui comigo que eu vou mostrar por meio de exemplo e de maneira bem prática para você aplicar hoje mesmo, já criar um ânimo aí, já fazer um processo seletivo e já contratar um novo matriculador, uma nova matriculadora para sua equipe ou montar a sua equipe do zero. Vem aqui comigo. Nós vamos começar a nossa explicação com 2 linhas. Essa primeira linha é a linha A e esta linha é a linha do processo seletivo individual. Vamos colocar aqui que você tem 5 candidatos, mas nós teremos também a linha B. E na linha B, você vai fazer um processo seletivo um pouco maior, com mais candidatos. E esse processo seletivo, vamos colocar aí que você tem 50 candidatos. E qual a diferença entre os dois? Eu vou mostrar para você agora. Seguindo a linha de poucos candidatos, primeiro ponto a ser observado aqui é o seguinte: você, gestor, deve participar do processo seletivo. O que isso significa? Se você não puder fazer o processo todo por falta de tempo, você tem no mínimo 2 momentos que você vai fazer a sua inserção, ou seja, você vai aparecer no processo. Quais são esses 2 momentos? Aqui no início e aqui no fim. Qual a importância de você aparecer no início? Aqui você aparece na apresentação. E neste tópico em específico, tem uma informação muito importante, que é a seguinte: quando você participa da apresentação, você tem 2 opções. Opção 1, opção 2. A opção 1 é para você que tem tempo e a opção 2 é para você que não tem tempo. Ou seja, aquela pessoa que delega o processo seletivo. Neste caso aqui tem uma informação muito importante, que é a seguinte: gestor que não tem tempo para fazer o processo seletivo, como que ele participa dessa apresentação? Você vai imaginar que isso aqui é uma sala de atendimento, ok? Uma sala simples de atendimento. Geralmente tem uma mesinha que é onde você faz ali o primeiro atendimento. Aqui fica sentado o candidato e aqui fica sentado o entrevistador. Então nós temos aqui C de candidato e de entrevistador. E aonde que você entra nesse processo, já que você delegou e vai fazer uma inserção? Você vai aparecer aqui no cantinho. Você vai ficar sentado aqui no cantinho só observando o processo. Ah, Igor, mas se eu ficar aqui como observador, eu vou deixar esse candidato aqui constrangido. Então o que eu faço para evitar esse constrangimento? Você vai combinar com um entrevistador, que pode ser um gestor de RH, pode ser um outro gestor seu, pode ser um headhunter, não importa quem seja. Você vai combinar com ele e vai falar assim: fulano, quando você me apresentar, me apresenta como uma pessoa em treinamento da sua equipe de recrutamento e seleção. Por quê? Porque desse jeito, essa pessoa aqui, ela não vai se sentir amedrontada. Ela não vai se sentir observada pelo dono da empresa aonde ela está pleiteando um cargo. Ela vai ficar mais tranquila e ela vai entender que essa pessoa está em treinamento. Então, nesse caso aqui, você como observador, você tem que segurar a sua boquinha e não falar nada. Você não pode interferir, você não pode falar nenhum A, porque você não pode atrapalhar o trabalho do recrutador, mesmo se esse recrutador for um gestor seu. Nesse momento você fica em silêncio e depois que esse candidato sai da sala e vai embora, cheio de dúvidas se ele foi contratado ou não, que você conversa sobre esse candidato. Este é um momento. E qual é o outro momento? O outro momento é no fim, é na última etapa. Depois que esse recrutador
fez todo o processo seletivo individual, todas as etapas desse processo e chega lá na última etapa, que é a etapa que conversa com você, só para você dar o ok, assinar o contrato dele e falar seja bem-vindo à nossa equipe. Nessa etapa aqui, quando esse candidato chegar, o que vai acontecer? Esse recrutador, durante todo o processo, vai falar, a última etapa é com o gestor. E quando chegar essa última etapa com o gestor, ele vai chegar lá na sua salinha, aí você vai estar sentadinho ali, esperando esse candidato, e quando esse candidato entrar na sala, o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, é você? Então já vai quebrar aquele gelo. Esse candidato, ele vai ter uma sequência de vitórias internas, e ele vai sentir que ele passou de 1, 2, 3, 4, não importa quantas etapas, mas ele passou por várias etapas até chegar aqui. E quando ele tem esse efeito surpresa, ele se sente bem e ele se sente à vontade, porque é um rosto conhecido. E ali naquele momento, você tem mais verdade desse candidato, ao invés de ter aquele candidato travadão. Porque não faz sentido nenhum você participar somente da última etapa. Pensa comigo no seguinte, imagina, você delega o processo seletivo, aí dentro desse processo seletivo todo delegado, ele passa por N etapas, aí lá no final ele conhece você. Aí você tem uma conversa com ele de 10 minutos, chega pro recrutador e fala assim, ah, não gostei dele. Por quê? O santo não bateu. Como que você vai dar qualquer parecer, sendo que você não viu o principal, que foi ali a primeira entrevista, o primeiro contato? Isso é muito importante. O que eu deixo para você aqui como frase é o seguinte: se você não tem tempo para montar, contratar, investir no futuro profissional que vai compor o seu time de matriculadores, você não tem tempo para ganhar dinheiro, porque o comercial é o coração da sua empresa. Se você não tem 2 momentos de todo um processo para conhecer essa pessoa e acompanhar, tu tá fora do jogo. Então, muito cuidado quando você delargar todo o processo. É muito importante, sim, delegar quando não temos tempo, mas delargar o processo seletivo acarreta em um colaborador desconectado com você, com a sua gestão, desconectado com aquela equipe, desconectado com a sua escola. Até porque a sua instituição de ensino, ela é reflexo do que você é, do que você acredita e de como você se comporta. Se esse novo colaborador chega na sua casa, que é a sua instituição de ensino, e ele não conhece você, como é que você quer que ele se desenvolva? Então preste bastante atenção nisso. E agora vamos para um processo seletivo feito em grupo. Quais são os momentos que você deve fazer a sua inserção, já que você não tem tempo para conduzir todo um processo, contratar e montar o time? Vamos voltar aqui para o nosso quadro branco. Agora vamos ver um processo seletivo com 50 pessoas. Nós teremos aqui as etapas, não importa quantas etapas são, 1, 2, 3, 4. A questão aqui não é a quantidade de etapas, isso pode ser tema até de outro vídeo. O foco aqui é você entender o seguinte: quando nós temos um processo seletivo com muitas pessoas, quando eu faço a minha inserção? Neste caso, você faz uma inserção no início e no fim, porém, você pode fazer uma inserção aqui no meio. O que isso significa? Isso significa que quando tiver todo mundo lá na sala, e aquela sala tem aqui o recrutador, o entrevistador, aquela pessoa responsável pelo processo, e aqui você terá dezenas de candidatos. O que vai acontecer? Nesse momento, no início do processo seletivo, esse recrutador ele tem estratégias para quê? Para fazer com que essa apresentação ela seja mais dinâmica, para fazer com que essa apresentação ela seja mais fluida. Imagina 50 pessoas, cada um indo lá na frente falando: olá, eu sou o Igor, eu tenho experiência. Então não vai fazer muito sentido. Todo mundo vai ficar com sono, vocês vão ficar 3 horas ali e no final das contas vai ser um processo seletivo chato,
chato, monótono e ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então nesse caso aqui, onde você entra, você também entra aqui quietinho, mas aqui você pode entrar como gestor. Então o entrevistador, ele vai chegar e falar assim, olha, esse aqui é o gestor e tal. Você pode levantar e falar, oi gente, tudo bom? Eu sou o gestor e tal, que não sei o que, papapá. Sentou, falou 30 segundos. Você não pode tirar a autoridade do entrevistador barra recrutador. Você sempre tem que se manter em silêncio. Então, neste caso, você pode se apresentar uma vez que esse recrutador barra entrevistador te dá a palavra. Você fica quietinho aqui, vê o processo, analisa e depois você sai da sala. Porque o objetivo aqui é você conhecer as pessoas envolvidas, você entender a dinâmica desse processo seletivo. As etapas, elas vão acontecer e no meio do processo tem um momento específico que você pode participar. Quando já forem eliminadas algumas pessoas, você vai entrar no processo seletivo e vai participar mais uma vez como observador. Só que agora você vai participar de uma dinâmica. Essa dinâmica você tem um objetivo: fazer uma análise comportamental destas pessoas que estão participando e passaram já por algumas etapas do processo. Nesse caso em específico, você também fica como um observador, só que você já teve um feedback desse entrevistador, das pessoas que ficaram e tal. Só que é muito importante você tomar cuidado com esse feedback, porque se você pega o feedback do entrevistador, o entrevistador fala, eu gostei muito do A, do B e do C, você vai ser influenciado. Então essa inserção é para quê? É para que você participe do processo. Ou seja, você não pergunta quais são as opções do entrevistador barra recrutador, você olha, você tira suas conclusões, você fica ali em silêncio, espera acabar a dinâmica, só depois que você participou dessa etapa, você chega para o recrutador e pergunta, e aí, quais deles você está mais propenso a escolher? E aí você vai ver se as opções que o recrutador escolheu batem com as opções que você também escolheu. Então, se vocês escolhem pelo menos duas dessas opções, essa e essa, sinal que o processo está alinhado. E aí você pode caminhar para a terceira etapa, que é a etapa final. Neste caso, o processo aqui, ele é similar. Por quê? Porque você já vai conhecer a pessoa, você vai ter participado. E o melhor, a pessoa que foi escolhida pelo recrutador é uma das pessoas, ou foi uma das pessoas, ou foram as pessoas que você também gostou quando você participou desta dinâmica aqui no meio do processo. Um dos pontos que acaba com a sua equipe comercial e faz com que a sua equipe comercial não esteja engajada é você não participar deste processo seletivo. Cuidado ao delegar este processo por falta de tempo. Digo e repito, se você não tem tempo para contratar, desenvolver, acompanhar e treinar a sua equipe comercial, você não tem tempo para fazer dinheiro. Mas, se você realmente não tem tempo, você precisa investir em treinamentos terceirizados para que essas pessoas possam se capacitar após a contratação. Você precisa investir em gestores para acompanhar e dar suporte para essa equipe após a contratação. E você precisa investir em processo de recrutamento e seleção para que você possa ter ali excelentes candidatos para fazerem parte da sua equipe. Mas nunca delargue, sempre delegue. E aproveite neste momento, considere a possibilidade de você curtir este vídeo, se inscrever no canal, já que você chegou até o fim dele, já deixando aqui nos comentários qual é a sua função na sua instituição de ensino, porque eu quero saber se você é um consultor que chegou até o fim, se você é um gerente, se você é um diretor, o dono da sua própria escola. Coloque aqui embaixo nos comentários qual é a sua função dentro da sua instituição. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã
pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.